Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo para o trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que está acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo. É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pane. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né? Ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá. Comida, arma, kit de primeiros socorros. E cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir. O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito. A esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora. Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida: fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do Homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro,
Parece o paraíso comparado ao que eles viram. Mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar tá funcionando mesmo? E se for armadilha? Jeff e a família chegaram no Homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá pra sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança, mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo. E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança, tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele tá certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança. Gente fofocando, gente armando pelas costas. E aí vem o primeiro grande baque. Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga. Justiça ou compaixão? Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o Homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo. A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral. E dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o Homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite. A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do Homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões.
tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim, 3 pessoas do Homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo. Não sendo expulsas, sumindo mesmo. Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo pro trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que tá acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo. É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pânico. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né, ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá. Comida, arma, kit de primeiros socorros. E cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir. O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito. A esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora.
Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida: fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro, parece o paraíso comparado ao que eles viram, mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar está funcionando mesmo? E se for armadilha? Jeff e a família chegaram no homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá para sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança, mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo. E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança, tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele tá certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança, gente fofocando, gente armando pelas costas, e aí vem o primeiro grande baque. Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga, justiça ou compaixão. Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo. A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral. E dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite.
A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do Homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões, tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim, 3 pessoas do Homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo, não sendo expulsas, sumindo mesmo. Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo pro trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que tá acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo. É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pane. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né? Ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá. Comida, arma, kit de primeiros socorros. E cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir.
O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito, a esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora. Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida: fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro, parece o paraíso comparado ao que eles viram, mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar está funcionando mesmo? E se for armadilha? Jeff e a família chegaram no homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá para sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança, mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo. E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança, tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele tá certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança. Gente fofocando, gente armando pelas costas. E aí vem o primeiro grande baque. Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga, justiça ou compaixão? Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo.
A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral e dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o Homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite. A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do Homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões, tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim, 3 pessoas do Homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo, não sendo expulsas, sumindo mesmo. Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo pro trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que está acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo. É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pane. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né?
Ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá, comida, arma, kit de primeiros socorros, e cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir. O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito, a esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora. Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida: fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do Homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro, parece o paraíso comparado ao que eles viram. Mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar está funcionando mesmo? E se for armadilha? Jeff e a família chegaram no Homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá para sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança. Mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo. E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança, tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele está certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança, gente fofocando, gente armando pelas costas, e aí vem o primeiro grande baque.
Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga: justiça ou compaixão? Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo. A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral. E dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite. A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões, tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim, 3 pessoas do homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo. Não sendo expulsas, sumindo mesmo. Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo pro trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que está acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo.
É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pane. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né, ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá. Comida, arma, kit de primeiros socorros. E cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir. O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito, a esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora. Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida: fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do Homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro, parece o paraíso comparado ao que eles viram. Mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar tá funcionando mesmo? E se for armadilha? Jeff e a família chegaram no Homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá pra sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança. Mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo. E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança,
Tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele tá certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança, gente fofocando, gente armando pelas costas, e aí vem o primeiro grande baque. Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga, justiça ou compaixão? Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo. A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral. E dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite. A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões, tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim, 3 pessoas do homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo. Não sendo expulsas, sumindo mesmo. Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead
foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo para o trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que está acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo. É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pânico. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né? Ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá. Comida, arma, kit de primeiros socorros e cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir. O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito. A esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora. Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida: fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do Homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro, parece o paraíso comparado ao que eles viram, mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar está funcionando mesmo? E se for armadilha? Jeff e a família chegaram no Homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá para sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança, mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo.
E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança, tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele tá certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança, gente fofocando, gente armando pelas costas, e aí vem o primeiro grande baque. Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga. Justiça ou compaixão? Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo. A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral. E dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite. A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões, tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim, 3 pessoas do homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo. Não sendo expulsas, sumindo mesmo.
Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Você já imaginou viver no mundo após um evento do apocalipse? Foi exatamente essa experiência que esta família viveu após uma bomba nuclear ter sido lançada contra a cidade de Los Angeles. Tudo mudou depois daquele dia, e agora as pessoas andam vagando pelas ruas, lutando por suprimentos para a sobrevivência de suas famílias. Uma família procura por um abrigo permanente onde possam se sentir seguras novamente. Será que Deus, o grande Criador do universo, estaria olhando por eles em meio a toda essa devastação? Mas uma nova esperança de ter um lar surge da união de todos que foram exilados pela destruição. Uma fortaleza chamada Homestead foi criada para abrigar todos os desamparados. Mas ao serem recebidos nessa fortaleza autossustentável, eles notam que existem muitos mistérios e segredos dentro destes muros e que eles não estão tão seguros quanto pensavam, pois não sabiam que esta fortaleza seria o principal alvo de muitos inimigos no futuro e que eles teriam que enfrentar uma verdadeira guerra para transformar Homestead em um lar verdadeiro. Imagina só, tá tudo normal, você em casa, talvez indo para o trabalho, escola, sei lá, e do nada, BUM! Uma bomba nuclear explode em Los Angeles. Tipo, uma explosão absurda, luz, fumaça, caos total. Ninguém entende o que está acontecendo. As notícias só falam de ataque, de colapso, de perigo. É o fim do mundo começando ali, na frente de todo mundo. Enquanto isso, o país inteiro começa a entrar em pane. As luzes apagam, os celulares param de funcionar, os carros travam no meio das ruas. É como se alguém tivesse puxado a tomada do país todo. E esse alguém foi um grupo que fez um ataque cibernético sinistro. Invadiram os sistemas, derrubaram a energia e aí foi ladeira abaixo. E aí entra o Jeff. O Jeff não é qualquer cara. Ele foi boina verde, treinado pra guerra, pra sobreviver no meio do nada, sabe? Quando ele vê o que tá rolando, já entende. Ferrou. Isso aqui vai piorar muito. Ele não espera ninguém mandar evacuar. Não espera a ajuda do governo. Ele já tinha um plano. Porque, né? Ex-soldado precavido é outra história. Ele junta a esposa, os filhos, mochila nas costas, pega o que dá. Comida, arma, kit de primeiros socorros. E cai fora. Mas não é tipo, vamos ali na esquina ver se melhora. Não. Eles estão indo para um lugar secreto, escondido nas montanhas, chamado Homestead. Esse Homestead é tipo uma fazenda-fortaleza. Foi construído por um cara chamado Ian Ross, um empresário rico que não confiava no governo e preparou tudo pensando no fim do mundo. O lugar tem comida estocada, geradores, água, tudo. Tipo uma cidadezinha própria, mas toda fechada e protegida. Só que o caminho até lá não é simples. As estradas estão uma bagunça. Gente correndo, saques nas lojas, carros batidos, todo mundo tentando fugir. O caos tomou conta. Imagina filme de zumbi, só que sem zumbi. É só ser humano desesperado. E isso às vezes é até pior. O Jeff, por ser treinado, sabe como desviar de perigo. Ele evita as cidades grandes, dirige por estradas secundárias, tenta não chamar atenção. Mas mesmo assim tem uns perrengues. Em um momento, eles precisam parar para dormir num posto abandonado e ouvem tiros de longe. Em outro, quase batem numa barricada improvisada feita por moradores armados tentando proteger o próprio pedaço. E não é só físico, é emocional também. A família começa a sentir o peso. As crianças não entendem direito, a esposa dele está tentando ser forte, mas dá para ver o medo nos olhos. Jeff precisa manter todo mundo calmo enquanto o mundo desmorona lá fora. Em um dos momentos mais tensos dessa parte, eles se deparam com outro grupo tentando roubar o carro deles. Jeff tem que tomar uma decisão rápida, fugir ou enfrentar. Ele decide fugir, mas de forma estratégica. Larga uma mochila falsa para distrair e escapa com a família. Tensão pura. No caminho, eles encontram outras famílias tentando sobreviver também. Algumas pedem ajuda, outras tentam enganar. Fica claro que nesse novo mundo, nem todo mundo é confiável. Mas Jeff ainda acredita que dá para ajudar sem colocar os seus em risco. Pelo menos por enquanto. Depois de vários dias nessa viagem maluca, passando frio, fome, medo, finalmente eles avistam o portão do Homestead. É gigante, cercado de muros altos, com câmeras, vigilância e umas torres de observação. Parece seguro, parece o paraíso comparado ao que eles viram, mas ainda rola aquele suspense. Será que vão deixar eles entrar? Será que o lugar está funcionando mesmo? E se for armadilha?
Jeff e a família chegaram no Homestead. Finalmente, né? Depois de fuga, tiro, caos. Parecia que agora ia dar uma aliviada. Mas logo de cara já dá pra sentir que o clima lá dentro é diferente. Sim, tem comida, tem água, tem segurança, mas também tem tensão no ar. Tipo aquele silêncio antes da tempestade, sabe? O lugar é super organizado. Parece quase um quartel. Ian Ross, o dono da parada, é o chefão ali. Ele montou tudo pensando no colapso do mundo e escolheu a dedo quem ia morar lá. Tem médicos, engenheiros, soldados, agricultores, um grupo que ele achou essencial para reconstruir a sociedade. Mas agora, com o mundo realmente em ruínas, mais gente começou a aparecer pedindo abrigo. E aí o Ian teve que abrir as portas para alguns, como o Jeff e a família dele. Só que isso criou um problema. Quem estava lá desde o começo se acha os fundadores, os donos do lugar. E quem chegou depois, tipo o Jeff, vira os convidados. Rolam olhares atravessados, comentários pelas costas, e rapidinho começa a divisão. De um lado os militares, do outro os civis. De um lado quem acha que tem que seguir regras rígidas, do outro quem só quer viver em paz. O Jeff, por ser ex-boina verde, até tenta ficar no meio do caminho. Ele entende a lógica dos militares, mas também se importa com os civis. E logo ele é puxado para a liderança de uma espécie de grupo de segurança, tipo uma guarda interna. Ian vê nele um aliado, alguém que sabe lutar, mas que tem bom senso. Mas o problema é que nem todo mundo gosta do jeito que Ian manda nas coisas. Tem gente que acha que ele é autoritário demais, que quer controlar tudo, e outros acham que ele tá certo. Afinal, foi ele quem construiu aquele lugar e salvou todo mundo. Enquanto isso, a convivência começa a ficar complicada. Tem regras para tudo. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho. Quem quebra as regras leva advertência, depois punição. E aí começa a surgir um clima de desconfiança, gente fofocando, gente armando pelas costas, e aí vem o primeiro grande baque. Uma das famílias recém-chegadas é acusada de roubar comida da despensa principal. Jeff é chamado para investigar. Ele vai lá, tenta entender, conversa com todo mundo. Descobre que, na real, o filho dessa família só pegou um pacote de bolacha escondido porque estava com fome. Não era má fé, era desespero. Só que o pessoal do lado militar quer dar exemplo, querem expulsar a família. E aí começa a briga, justiça ou compaixão. Jeff defende a família, diz que expulsar eles é desumano. Mas o pessoal mais rígido começa a olhar torto para ele. A tensão cresce. E piora quando outro problema aparece. Um grupo do lado de fora tenta invadir o Homestead à noite. Não são muitos, mas são violentos. Querem comida, querem abrigo. A segurança consegue conter o ataque, mas isso só aumenta o medo geral. E dá mais poder para o pessoal que quer militarizar tudo. Começam a pedir mais armas, mais patrulhas, mais controle. Nesse meio, Jeff começa a perceber que o Homestead, apesar de seguro por fora, está se rachando por dentro. Os segredos começam a aparecer. Tipo, ele descobre que Ian tem um bunker secreto só para ele, com mais comida e suprimento do que todo mundo junto. Descobre que algumas decisões estão sendo tomadas escondidas, como quem entra, quem sai, quem desaparece misteriosamente. Enquanto isso, a filha de Jeff faz amizade com outras crianças e começa a ouvir coisas. Fulano sumiu. Ciclano foi mandado embora à noite. A própria esposa do Jeff começa a desconfiar das lideranças e questiona se aquele lugar é mesmo um lar ou só uma prisão bonita. Tudo começa quando pequenos grupos de pessoas famintas e desesperadas começam a aparecer nos arredores do Homestead. Gente que perdeu tudo, tentando achar um lugar para ficar ou só um pouco de comida. No começo, o pessoal de dentro até tenta ajudar discretamente, mas logo percebem que não dá para acolher todo mundo. Não tem recurso suficiente. Aí começa um debate pesado. O que fazer com essas pessoas? Deixar entrar? Rejeitar? E se for uma armadilha? E é nessa que vem o primeiro grande susto. Um dos grupos de fora tenta invadir de novo, mas dessa vez eles vêm armados. São uns caras organizados, ex-militares ou gangues, sei lá. Eles atacam de noite, tentam arrombar os portões, tacam fogo numa das cercas e trocam tiros com a segurança. Jeff, claro, tá no meio da confusão. Ele lidera a defesa junto com alguns veteranos e consegue segurar o ataque. Mas no fim,
3 pessoas do Homestead acabam feridas. Isso muda tudo. A galera entra em pânico, e o pessoal que já queria uma segurança mais rígida ganha força total. Ian, o dono do lugar, aproveita o momento e impõe novas regras. Agora tem toque de recolher, revistas mais pesadas, reuniões obrigatórias e patrulhas armadas dia e noite. A ideia é proteger, mas começa a aparecer um regime militar. Alguns moradores aceitam, outros começam a se revoltar. E claro, o Jeff está no meio do fogo cruzado, tentando equilibrar tudo. Enquanto isso, a esposa dele começa a desconfiar ainda mais do Ian. Ela ouve conversas estranhas, vê movimentações escondidas e começa a perceber que algumas pessoas problemáticas estão sumindo. Não sendo expulsas, sumindo mesmo. Tipo, estavam aqui ontem, hoje ninguém fala mais delas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.